Vamos ouvir a voz de Deus? Nesta hora, o tema no telão, a lei veio, ela veio, por intermédio de Moisés. Nós vamos entender que a lei veio por intermédio de Moisés. Para quem? Para nós, para todos os homens, ela veio, ela vigora. Vamos entender um pouquinho. Hoje eu vou narrar a história da lei. Nós vamos entender. Hoje você vai sair daqui expert. Você vai sair daqui hoje entendendo um pouco mais sobre a história da lei. Em João 1,17, nos traz esta afirmativa. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Ponto e vírgula. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e eterno, Deus misericordioso. Sabemos que só o Senhor pode nos revelar, só o Senhor pode nos mostrar, Senhor Jesus, as tuas verdades preciosas. Sabemos que só o teu Santo Espírito pode nos convencer das verdades que encontramos na tua palavra. Por isso, nesta hora, fala aos nossos corações. Enriquece as nossas vidas com o teu amor, enriquece as nossas vidas com a tua palavra predestinada de sabedoria. E nos faz compreender, nos faz entender o que é a lei. Qual o propósito e a finalidade da lei? Nos faz entender para quem ela foi designada. E qual é o nosso papel nos dias de hoje, diante da lei que veio por intermédio de Moisés. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, Mel. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, minha família espiritual. Eu, como pastor, como teu pastor, como professor de teologia, tenho a obrigação de te orientar, de te ensinar, para que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe que o conhecimento é uma das maiores virtudes que nós podemos ter na vida. Uma vez eu vi uma frase muito interessante, dessas de para-choque de caminhão, e uma dessas frases que diziam assim: você pode roubar tudo de um homem, mas não pode lhe roubar o conhecimento. Então, as pessoas podem, humanamente falando, tirar tudo que nós temos, mas aquilo que nós recebemos, aquilo que nós adquirimos como conhecimento, isso é um legado que ninguém pode roubar de nós. Então, nós temos que entender e compreender esta questão da lei, que foi trazida por intermédio de Moisés, porque hoje a gente vê algumas coisas na obra de Deus que está tomando um curso muito errado. Se nós pegarmos hoje, existe uma grande confusão no meio evangélico. Existe uma confusão no meio evangélico que não é de hoje. O evangelho no nosso país foi instaurado há cerca de 150 anos. Há cerca de 150 anos começou o evangelho no Brasil. E o evangelho no Brasil começou um pouquinho antes. Por volta de 180 anos, os primeiros missionários chegaram no Brasil. Os que não morreram, fugiram. Os que não morreram, fugiram, porque quase foram mortos. Foi um período muito difícil. Anos mais tarde, retornam novos missionários e começaram ali a trazer o evangelho, e o Brasil se abriu então para receber a palavra de Deus. Em torno de 150 anos, legitimamente falando, é que o evangelho está no nosso país. E tem quantos anos? 485 anos. Então veja que o evangelho é algo novo. Se nós pegarmos aí o evangelho, é algo novo. Não é coisa muito antiga. Só que as pessoas no nosso país, principalmente no Brasil, têm feito uma grande confusão com a palavra de Deus. Hoje você vê
igrejas que mandam pessoas para o inferno, igrejas que dizem, não, nós somos os certos, nós somos os verdadeiros, a única igreja que vai levar as pessoas para o céu somos nós, o resto vai tudo para o inferno. Então você vê uma confusão hoje dentro da igreja evangélica muito grande. E as pessoas, uns cumprem os rituais, outros não. Alguns guardam sábados, outros não guardam. Uns comem carne de porco, outros não comem. Uns tomam banho com roupa, outros tomam sem. Uns podem raspar os pelos do corpo, outros não podem. Em algumas igrejas, mulheres podem usar saias, em outras não tem necessidade, pode usar calça. Em alguns, uma pintura e um brinco é vaidade. Outras igrejas evangélicas não veem isso como problema. Então, há uma grande confusão hoje dentro da igreja evangélica. Porque se a Bíblia é uma só, por que esta grande confusão dentro da obra de Deus? Nós poderíamos dizer que é uma exegese, que seria a arte de interpretar o texto, seria a questão teológica, a pessoa não consegue desenvolver um entendimento. Mas a verdade, amados, é que em 150 anos, muito pouco se conhece da Bíblia Sagrada. Em 150 anos, muito pouco tem se ensinado da Bíblia Sagrada. Por isso se vê tantos ministérios, tantas igrejas, que cada um diz uma coisa, um diz outro. Então, eu queria que nós entendêssemos hoje, porque nós não queremos dizer que a nossa igreja é a única igreja, é a igreja certa, é a igreja... Longe de mim, mas eu quero dizer o seguinte, a nossa igreja segue a Bíblia Sagrada. E eu tenho que te mostrar o que está na Bíblia você deve crer, e o que não está você não deve crer. Agora, você precisa entender a Bíblia Sagrada para não ser enganado e iludido. Porque existem duas dispensações. Não sei, a grande maioria do povo de Deus não sabe disso. O povo de Deus separa sempre a Bíblia como o Novo Testamento e o Velho Testamento. Mais ou menos isso. Mas nós temos que entender que existem duas alianças, duas dispensações. Há uma aliança que foi feita por intermédio de Moisés, a lei, e uma aliança que foi feita conosco através do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, a graça de Deus. Então, existem dois pactos, duas alianças, e hoje nós vamos entender um pouquinho desta aliança chamada a lei de Moisés. Aqui está no telão, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a lei foi dada por Moisés. Pastor, Moisés trouxe a lei para quem? Para quem que... Vamos voltar um pouquinho para você entender. Lembra José, aquele menino que tinha um sonho, teve uma visão. Os irmãos ficaram com ciúmes, com inveja, pegaram ele, aquele José, filho de Jacó, venderam como escravo, e ele foi para onde? No Egito, lembra? Isto é aula de teologia que eu estou te dando, mas é necessário para você entender. Então, José foi parar no Egito. Lá passa-se alguns anos, ele é preso, ele tem a interpretação daquele sonho de Faraó. Faraó o coloca como governador do Egito. Ele é o primeiro homem depois de Faraó, quando na verdade Faraó o tinha como maior do que ele. Faraó tinha este entendimento, enfim. E José está lá. Vem a família de José, lembra que vem a família, porque há um período de 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Eles estavam vivendo no segundo ano de vacas magras, chega a família de José. José dá guarida a toda a sua família, manda chamar o pai, a família e vem. E a família de José é o povo judeu, o povo hebreu, vivendo no Egito. O povo judeu que agora vive no Egito. José morre, o pai de José morre, os irmãos de José morrem, só que a família estava crescendo. Veio um faraó que não conhecia José, que não conhecera José, que não tinha José como o grande governador do Egito, e vê aquele povo e diz, espera aí, e este povo é egípcio? Não, é judeu, é hebreu, escravo. Se não é egípcio, é escravo. Pois então a se escravizar o povo de Deus.
E este povo começa a clamar a Deus, começa a clamar. Agora vamos pensar o seguinte: chegou ao nível de 3 milhões de pessoas. Vamos pensar. Gerações foram crescendo no Egito. Vou mais ou menos para você entender, eu quero te explicar isso aqui. Você tem um filho, um exemplo. Você sai do Brasil e você vai morar nos Estados Unidos. Você vai morar nos Estados Unidos. Você e o seu marido estão morando nos Estados Unidos. Nasce o seu primeiro filho nos Estados Unidos. O seu filho, embora seja brasileiro, aprenda português com você, mas ele está sendo criado nos Estados Unidos. Ele vai adquirir a cultura americana. O seu neto vai nascer nos Estados Unidos. Pouco ele vai ter de referência do Brasil e ele vai se tornar um cidadão cada vez mais americano. Agora você imagina isso em termos do povo judeu no Egito. Começou a se misturar. O povo judeu com o povo do Egito, um casa com outro, é escravo, fica daqui, vai, e filho, tem os deuses pagões, tem as festas, tem os costumes egípcios, tem a idolatria, tem toda a mística egípcia, e o povo judeu entrou junto, entrou na onda. Quem está entendendo? Eles tinham uma certa reserva de quem eles eram. Eles tinham um certo sentimento de quem eles eram. Só que aquilo foi arrefecendo. E eles diziam, precisamos sair da escravidão. Clamavam a um Deus talvez que nem sabiam quem era. Até que Deus então põe uma figura que anos antes havia sido posto num cesto e havia sido acolhido pela filha de Faraó. E se tornou neto de Faraó, foi criado no Egito, foi um príncipe no Egito. Depois ele começa a ter conflitos, ele começa a entender que ele não era daquele povo, ele era do outro povo, havia um propósito de Deus. Enfim, mais tarde, Moisés é levantado por Deus para tirar o povo de Deus do Egito. História da Bíblia eu estou te falando agora. Moisés tira o povo do Egito, 3 milhões de pessoas, depois daquelas coisas, endureceu o coração de Faraó, tudo aquilo, ele tira. O povo começa a sair e começa a sentir falta do quê? Do Egito. Começa a murmurar, começa a reclamar, começa a questionar, porque eles tinham o costume do Egito, eles tinham a vida do Egito, a escravidão, eles traziam o Egito consigo. Agora, Deus precisa restaurar o povo hebreu. Deus precisa que aquele povo se prostre diante dele, tenha ele como Senhor, como único Senhor. Deus precisa lavar e limpar o povo judeu de toda aquela tradição de anos de vida, de cultura egípcia. Então Deus pega Moisés e começa a dar leis a Moisés, para que Moisés passasse para o povo, para que aquela civilização fosse moralizada por Deus. Quem está entendendo? Aquele povo precisava aprender, reaprender, passar por um processo de reabilitação, ou a sua grande maioria, ter o primeiro contato com Deus verdadeiro, porque nunca haviam tido. Então, nós temos que voltar no tempo para entender estas questões. Então Moisés começou a trazer ali, não as tábuas dos 10 mandamentos, mas 613 mandamentos e ordenanças. Quem está compreendendo até aqui? Está simples, está confuso? Está dando para entender? Ok. Então, por quê? Vamos entender um pouquinho. Moisés um dia sai e sobe para ter um contato com Deus, para ouvir Deus, para receber as diretrizes de Deus para o povo. Moisés demorou um tempo mais do que o povo esperava. Qual foi a primeira reação que o povo judeu, o povo hebreu, o povo judeu tiveram, quando Moisés demorou para vir? Quem lembra? Fizeram um bezerro de ouro. Fizeram um ídolo. Todo mundo juntou o ouro de todo mundo, fizeram um bezerro de ouro e se prostraram e começaram a adorar a um deus pagão, a uma vaca.
Então veja que estava incrustado. Aí Moisés chega a ver aquilo e diz: que loucura é essa? Que é isso? Então, por que houve a necessidade, pastor, destas leis? Por que houve a necessidade de tudo isso? Porque havia uma confusão. Era uma confusão. Era mãe dormindo com filho, era filho dormindo com a mãe, era uma idolatria sem tamanho. Era a cultura do Egito. Eles traziam consigo tudo quanto era tipo de coisa. Era irmão com irmã, era sogro com genro, genro com... Era uma confusão. Agora, precisava moralizar tudo isso. Porque imagina, Moisés conduzindo 3 milhões de pessoas. Era um roubando o outro, era um enganando, um tapeando, um pegando a coisa de um. Mas pensa, nos dias de hoje, 3 milhões de pessoas juntos, sem povo desordeiro. Seria mais ou menos assim: abre todos os presídios do Brasil, com todo respeito, abre todos os presídios do Brasil e põe este povo junto aí, e põe alguém para levar eles daqui de Itanhaém. Todos os presidiários do Brasil vão sair daqui de Itanhaém, encaminhada, até o Rio de Janeiro. Meu irmão, imagina que rolo que vai dar isso aí. Que confusão que vai dar. É uma loucura, é um matando o outro, é um furando o outro. Estou exemplificando para você entender que confusão que foi. Aonde Deus colocou Moisés. Houve a necessidade dos 613 mandamentos. Então, eu tenho isso muito detalhado, mas eu passei simplificado. Eu não sei se temos algumas coisas aí dos 613 mandamentos, só para eu mostrar, porque a gente sempre fala, o que é 613, para você entender. Olha aí, ó. Existem leis que eram leis negativas, leis do não. Se nós pegarmos, olha como é interessante, existem 365 leis negativas, uma para cada dia do ano, dizendo não, para o homem se lembrar que ele não pode, que ele não podia, que não. Então, qual que eram as leis? Leis negativas. Vamos lá. Olha, crer ou atribuir algo a deidades e não a ele. Isso aqui era uma lei. Isso era uma lei que Moisés trouxe. Você não pode atribuir, não pode crer ou atribuir algo que aconteceu sobrenatural a qualquer deidade, a qualquer divindade que não seja o Deus verdadeiro. Fazer imagens com o propósito de adoração. Fazer ídolos para que outros... Não, eu não adoro, eu só faço, eu sou um artesão, eu faço, os outros é que adoram. Não podia. Porque aí o cara já viu, isso aqui é um comércio, peraí, eu não vou adorar, mas eu vou fazer. Deus diz, não faça. Só para você entender o que era. Figuras humanas, curvar-se a um ídolo, adorar ídolos, oferecer nossos descendentes a Moleque, que era um deus pagão, praticar a feitiçaria de Ideone, estudar práticas de idólatras, erigir uma coluna qual o povo se reunirá para honrar, fazer figuras de pedra para prostrar-se nelas, plantar árvores do santuário, jurar por um ídolo, convocar o povo para a idolatria, e aí vai. Então, só isso aqui. Ó. Aí, adotar hábitos e costumes incrédulos, praticar adivinhação, guiar, era muita coisa. Então, por exemplo, só para você entender, uma lei, só para você entender. Por exemplo, eu sou casado, minha esposa não teve filho, eu morro. A minha esposa, isso era uma lei, a minha esposa era obrigada a casar-se com o meu irmão e ter um filho com ela para honrar a minha descendência. Isso era uma lei. Existia a lei que antevia ou suspeita de adultério. Veja isso na Bíblia, em Números. A lei da suspeita do adultério. Mas que loucura é esta? Que lei é esta? A lei da suspeita do adultério era o seguinte. Às vezes a esposa poderia ter traído o marido e ele não sabia. E aí ele suspeitava, ele ficava com ciúmes. A Bíblia usa essa palavra. Ele ficava com ciúmes. Estou com ciúmes da minha mulher, eu acho que ela me traiu. O marido pegava a mulher, levava ao sacerdote, o sacerdote fazia um sacrifício, preparava uma bebida para que ela bebesse, e ela fazia um juramento, caso ela bebesse aquilo, e ela tivesse traído o marido,
vinha a maldição sobre a vida dela. Então isso era lei. A lei mandava pegar uma pessoa que foi surpreendida em adultério e apedrejar até a morte. A lei, se você, por acidente, matasse alguém, você tinha que perder a vida de alguém da sua família. Isso era a lei. A lei do olho por olho, dente por dente, isso era a lei. Por quê? Porque o camarada ia roubar. Então, se roubar, tem punição. Se matar, tem punição. Começou a haver punição para que aquele povo começasse a se ajustar, a se enquadrar e seguisse Moisés para quando chegasse na terra prometida, na terra que mana leite e mel, ter uma vida digna com Deus. Não se promulga a lei para uma pessoa correta, para o transgressor. A lei é para o transgressor, para aquele que... A lei mostra quem é o transgressor. Olha, interromper o zelo pelo santuário, o sumo sacerdote entrar no santuário a qualquer... Então, aqui é muita coisa. Vai passando aí, vai passando. Punir a pessoa por pecado cometido na prisão, poupar a vida de um perseguido, matar um ladrão sem provas, tudo isso aqui, existia leis para isso. Vai passando aí. Mulher ter relações, o que é ali? 349? Olha, divorciar-se de uma mulher após tê-la acusado falsamente, um homem incapaz de propiciar casar-se com a judia, castração, eleger um rei não israelita, um rei possuir muitos cavalos. Olha, um rei não podia ter grande escolta pessoal, isso era lei, porque senão deixava o povo à deriva. 365. Agora nós temos 248, que são leis positivas. Alegrar-se nas festas, sacrificar a oferta da Páscoa, comer a oferta da Páscoa, sacrificar a segunda oferta, comer a segunda oferta. Ih, mas é muita coisa. Para aí. Contagem dos anos para o jubileu, cancelar reivindicações do ano sabático, os débitos dos idólatras, e aí vai. E aí entra os pãos asmos, e vai todos os rituais da lei. Então, tudo isto foi escrito para quem? Para o judeu. Você é judeu? As leis, os 613 mandamentos, que era para tirar o povo do Egito, para levar o povo até a terra que mana leite e mel, é para você? Não. Nós temos que começar a separar a Bíblia e entender. Pode tirar, abençoado. Se alguém depois quiser, você pode dar. Só para você começar a entender a separação destas questões, porque é muito complexo. Porque as pessoas ficam, não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que guardar o sábado, porque guardar o sábado, e não guarda, não guarda. Isso é para judeu. Ninguém aqui é judeu. Os judeus até os dias de hoje estão cumprindo os rituais da lei. Porque eles não, Jesus veio e eles não receberam Jesus como Filho de Deus, eles não o reconheceram. Eles não aceitaram a divindade de Cristo como Deus. Então, hoje eles continuam vivendo desta maneira. Agora, pastor, a lei é ruim? A lei é ruim? Não. Agora, a lei mostrava o pecado. Se não houvesse lei, não haveria pecado. Quem está entendendo? Se roubar não é proibido. Então, roubar, ninguém diz que roubar é proibido. Se roubar não é proibido, vou mudar. Jogar futebol. Não, jogar futebol pode. Mas se alguém disser, olha, agora tem uma lei no país que jogar futebol é proibido, da cadeia. Passou agora a ser algo proibido. Mostrou-se. Deixa eu te mostrar isso na Bíblia. Romanos 7, Romanos 7 a 13. Que diremos, pois? 7 a 13. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera não. Lá no Egito, cobiçar podia. Estava tudo legal. Lá no Egito podia cobiçar a mulher do próximo, podia fazer e acontecer. É como Sodoma e Gomorra. É pecado? Para eles, não. Agora,
Que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Seguindo? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ou seja, pela lei, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Olha, a lei despertou o pecado. Sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia. Outrora, antes, sem a lei eu vivia. Mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Olha o que Paulo está dizendo. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo me tornou para a morte. Por quê? Olha que coisa interessante. As leis que são boas, o princípio da lei era bom, era para o homem não errar. Agora, uma vez que o homem não conseguia cumprir a lei, ele morreu. Ele começou a ser vítima da lei que era para o seu benefício. Versículo 11. Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. É que Paulo está dizendo aqui. Ou seja, uma vez que o homem não consegue executar a lei, não consegue viver da lei, a lei está matando ele. Por consequente, a lei é santa. E o mandamento, santo, justo e bom. Se a lei é santa, o mandamento é justo e bom, qual o problema da lei? Acaso bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Pastor, o que significa isso? A lei mostrou o pecado e mostrou a incapacidade do homem de cumprir a lei. A lei era boa. Imagina, não pode matar, o homem não matava, ele estava sossegado. Não pode roubar. É como nós hoje. Se matar, vai preso. Nós estamos tudo aqui solto. Por quê? A lei para nós é boa. Não é boa? A lei do nosso país, se matar, vai preso. Você tem uma certa segurança. Vai preso, né? Nós temos uma certa segurança no Brasil, né? Temos uma certa segurança. Vai achando que tem. Olha, se matar, vai preso. Se roubar, vai preso. Aí você diz, bom, como eu não roubo e não mato, eu não vou preso. Você é um cidadão do bem. Agora, se a pessoa não conseguia cumprir a lei, os seus 613 mandamentos e ordenanças, se ele tropeçasse um ponto, ele era culpado de todos, porque isso era um mandamento da lei, se tropeçasse um, caía em todos, como é que ficava? O homem foi incapaz. Olha o versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou vendido à escravidão do pecado. A lei era boa, só que a lei dependia do homem. E o homem não teve capacidade para cumprir a lei. Olha isso aí em João 7,19. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Os próprios religiosos da época não conseguiam. Os próprios religiosos da época não conseguiam guardar a lei. Então, o que começou a acontecer com a lei? Este povo chegou na terra prometida e juntamente com as leis. E começaram a viver. Só que eles não conseguiam honrar toda a lei. Um tropeçava aqui, um mentia aqui, outro enganava ali. Virou uma grande confusão. E aquilo que deveria ser bênção se tornou em maldição para a vida deles. Por quê? Porque o homem foi incapaz de cumprir a lei. Então, pastor, se o homem foi incapaz de cumprir a lei, e agora? Por isso Jesus veio, para cumprir a lei no meu e no seu lugar. Jesus foi o nosso substituto. Jesus cumpriu toda a lei no meu e no seu lugar, para que eu e você não precisássemos mais cumpri-la, porque nós não teríamos nunca capacidade. Se um judeu, que é judeu, que já tem o seu costume judaico, não consegue, imagina nós, imagina no Brasil, é impossível. Quem está compreendendo? A igreja está entendendo? Está dando para você entender? Então, isso aqui é sério. Então, pastor, qual foi a finalidade, então, da lei para nós, gentios? Gálatas 3, 23 e 24.
Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para esta fé, que de futuro haveria de revelar-se, que já se revelou. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei foi o aio. Pastor, o que é aio? Põe aí, tem aio aí? Aio do grego, paidagogos. O que é aio? A lei nos serviu de tutor. A lei nos serviu de guardião. Olha, aio é guia de meninos. A lei serviu de tutor, de guardião, sabe? A lei foi o guia que conduziu os meninos até Cristo. Uma vez em Cristo, Cristo assume, remove a lei e Ele cuida de nós. Hoje, quem cuida de mim e de você não é a lei de Moisés. Hoje, quem cuida de mim e de você é Jesus Cristo. Porque se nos dias de hoje eu achar que a lei de Moisés vai cuidar de mim, desaventurado homem que sou. É impossível a lei cuidar de mim. A lei não cuidou do povo judeu, porque dependia da carne deles, eles foram incapazes. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Isso é só por revelação, amado. Só o Espírito para te revelar isso. Hoje, diga, hoje quem cuida de mim é Jesus. Foi uma promessa que Jesus fez. Eu vou para junto do meu Pai, mas eis que eu vou enviar o meu Espírito Santo, Consolador, que estarão com vocês todos os dias das vossas vidas. Então, quem está comigo hoje? A lei de Moisés ou o Espírito Santo de Deus me guiando, me conduzindo, dizendo, não faça, não erre, viva, ore, vá ao culto, vá à igreja. Não é a lei de Moisés que me trouxe aqui hoje. O que me fez vir aqui foi o Espírito Santo de Deus que me mostra onde há o erro. O Espírito Santo de Deus que me revela toda a verdade, que me conduz a Cristo. Quem está entendendo? Isto é que o povo de Deus precisa entender. Porque aí fora há uma confusão. Por que as pessoas vão ao culto? Hoje vai ter a campanha das 7 espadas. Hoje vai ter a campanha do jejum poderoso de Abravanel com Sarapatel. Não, e hoje vai ter... Espera aí. As pessoas estão indo à igreja por causa de campanha. As pessoas vão à igreja nos cultos, porque vai ter uma campanha, vai ter isso, vai ter uma cruzada, umas 6 sextas-feiras, você não pode perder agora, porque nós vamos começar uma aliança, um movimento de 10 sextas-feiras, 10 quinta-feira. Como é que se chama isso? Corrente. Uma corrente agora não pode ser quebrada. E as pessoas vão para a igreja por causa de corrente. Eu estou aqui porque eu amo a Deus. Eu estou aqui porque o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui. Você está aqui porque você foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você, quando não peca e não erra, não é porque a lei de Moisés não manda, é porque o Espírito te convence do pecado, diz, não faça isso, isto é mal contra você mesmo. Hoje, o Espírito Santo de Deus está em nós. Quem está entendendo? O povo hebreu viveu com a lei de Moisés e vive até os dias de hoje. Nós não. Nós não temos nada a ver com o povo judeu. Nós não somos judeus, nós somos gentios predestinados. Quem está compreendendo? Isso é a Bíblia que diz, porque a lei, João 1,17. Aliás, antes disso, olha só, Gálatas 3, 25 a 29. Olha que coisa linda, amados. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados? Permanecemos ou não? A Bíblia diz, a lei foi o aio. Volta para mim, que eu tenho que mostrar isso aqui direitinho, né? Volta para mim o versículo anterior, 24. De maneira que a lei nos serviu diga, a lei serviu de aio, serviu de guia, de tutor. Agora o 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao tutor, ao guia de meninos. 26. Pois todos vós sois agora filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Agora nós somos o quê? Do aio da lei
um tutor menino guiando os meninos, ou agora nós somos de Jesus? Se eu sou de Jesus, meu irmão, eu não preciso da lei. Eu não preciso da lei de Moisés, do tacão da lei. Quem está entendendo? Você tem que entender isso aqui, faz uma forcinha para entender. Porque a lei foi dada por aliás, tem mais, vamos 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos... Não é o batismo. Deixa eu dizer uma coisa aqui que é um grande erro teológico. Eu posso explicar isso aqui depois muito mais detalhado. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Há uma grande confusão na obra de Deus dizendo assim: se o cidadão não batizar nas águas, ele vai para o inferno. Quem disse isto? Pastor, por que Jesus foi batizado? Jesus não tinha pecado. Por que Jesus se batizou? Por quê? Jesus estava cumprindo o ritual da lei. A única tribo que batizava nas águas era a tribo de Jesus, tribo dos essênios. João Batista era primo de Jesus. Ele disse: eu vos batizo com água para arrependimento. Aquele que vem depois de mim, cujas sandálias não sou digno de carregar, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Moisés se batizou nas águas. Abraão se batizou nas águas. Você viu o profeta Isaías se batizando nas águas? Então eles foram tudo para o inferno. Foram tudo para o inferno. Porque todo mundo... Hoje diz, não, se não passar pela... Amados, água não transforma ninguém. Não é? É o lavar regenerador do Espírito Santo. Aquilo era um ritual. Outras linhagens dentro das tribos, uns matavam um animal, faziam um sacrifício do animal, e todo ano, por expiação daqueles pecados. Quem está compreendendo? Então, aí a igreja diz, não, porque se não passar... Jesus deu a maior demonstração que não. Vou dar um exemplo. Estava Jesus ao centro, numa cruz, no Monte Gólgota. Ao lado direito, um bandido. Do outro lado, um bandido. Um bandido começa a zombar e diz assim: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, sai daí, tira a gente daqui. Foi ou não foi? O outro, do outro lado, diz: nem ao menos teme a Deus, estando em igual sentença, em semelhante sentença, nem ao menos teme a Deus. Ele já reconhece Jesus como Deus. E ele olha para Jesus e diz: mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aí Jesus, naquele momento fatídico na cruz, olha para ele e diz o seguinte: filho, desce daí, passa no tanque de João Batista, que eu te levo para o céu. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, por que ele fez para o ladrão na cruz? Não, porque lá era um caso à parte. Peraí. Então o cara que está dirigindo o carro também não batizou, ele falou, mas o meu é que eu não tive tempo. Então, amados, não humanize o divino. Não humanize, porque se eu disser que o batismo nas águas é que salva o homem, eu estou mais uma vez dizendo que o poder de levar o homem para o céu está na mão do homem. Deus tirou todo e qualquer poder e autoridade do homem. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então quando eu digo, não porque se o meu livre-arbítrio, porque isso, porque eu estou dizendo que depende de mim. Não depende de quem quer ou de quem corre. Porque todas as vezes que eu disser que depende de mim, da minha capacidade, depende da minha escolha, eu tirei a autoridade de Deus e coloquei no homem. Era a lei. Quem está entendendo? Nós temos que entender. Isto tudo são coisas que caducaram. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Onde é que eu estou? Eu até me perdi aqui, 29, 28. De sorte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Diga, eu sou herdeiro segundo a promessa. João 1,17, a lei foi dada por Moisés, agora a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. O que liberta o homem? A verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. O que eu conheço de gente que já se batizou, tem igreja que é por imersão, tem igreja que é por aspersão, tem igreja que tem que jogar água na cabeça, tem igreja que tem que ser na piscina. Não, na piscina não pode, tem que ser no rio. Não, no rio não pode, tem que ser no mar. Agora tem igreja que leva para o Rio Jordão. Não, mas que eu já me batizei na minha antiga igreja. Não, não serve, tem que ser o batismo dessa igreja. Não, porque a pessoa fica, meu Deus. Não,
Você batizou aonde? Não, batizei, a minha igreja, ela foi no batistério. Não, não serve. Não serve. Então virou-se uma grande confusão e as pessoas não sabem. Vai para o inferno, vai para o céu, vai para o inferno. Mas a obra de Deus não é brincadeira, gente. Isso aqui é muito sério. Porque o que estão fazendo aí fora é um circo. Manda o povo para o inferno, escreve o nome, tira o nome, escreve o nome, tira o nome, como se o pastor tivesse poder de mandar pôr o nome de alguém no livro da vida. Então nós temos que começar a entender biblicamente qual é a vontade de Deus, para nós não vivermos como tolos, sabe, agitados de um lado para o outro, como o povo está vivendo aí. É o povo subindo o monte, não tem que subir monte, porque no monte tem que subir monte para quê? Moisés só subia no monte para ter paz, porque ele tinha 3 milhões de pessoas com ele, não conseguia, não dava conta. Para ele ficar sozinho, ele tinha que sair. Eu com 3 filhos, às vezes eu fico doido em casa, eu tenho meu cantinho em casa para estudar, eu largo tudo, eu venho para a igreja. De vez em quando os irmãos, pastor, vi teu carro na igreja, 10 horas da noite, o que era? Eu larguei tudo, vim para a igreja estudar, porque em casa não deu. Com 3 filhos, imagina com 3 milhões de pessoas. A igreja está entendendo? Gálatas 6, 3, 6 a 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os... Mas gentios é por fé ou por obras da lei? Mas eu estou com a Bíblia aberta. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria, não pelo sacrifício da lei, justificaria pela fé os gentios. Quem são gentios? Os que não são judeus. Pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Qual que é o nosso pacto? O da fé. Gálatas 3,10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de... Você está debaixo de maldição? Se Jesus se fez maldito no seu lugar? Estou com a Bíblia aberta. Não porque eu quero viver da lei, porque eu quero. Quem quiser viver pela lei, por ela viverá. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de... Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Maldito! Então, se eu renego a Cristo, que agora é o meu tutor, que agora habita em mim, se eu renego a Cristo para viver da lei, eu estou dizendo, eu quero maldição. Porque se eu não fizer o que... Hoje, pensou em adulterar, já adulterou. Vai ter que sofrer as consequências da lei. Maldito. Hoje, pensou em fazer o mal para alguém. Fez o mal. Mentiu, enganou. Em Cristo, você recobre o juízo. Senhor, eu errei, eu pequei. Eu inventei uma história, não deveria. Você pede perdão. Está perdoado. A lei não. Mas eu pedi perdão. Não, tudo bem, você pediu perdão, mas errou, meu nego. Aqui não tem negócio de perdão, não. Aqui o couro come, caboclo. Aqui o chicote come. O que é a vida com Cristo? O homem se arrepende. Ele diz, eu me arrependo, Senhor, pequei contra ti, eu errei. Vai e não peques mais. E na lei? Não, eu errei, eu me arrependo. Tudo bem, se você se arrependeu, tudo bem, até fico feliz. Agora, vem cá. A lei diz o seguinte, adulterou? Pedrada. Vamos lá, todo mundo. Pedra nela! Isso é a lei. Por isso que é maldito. Agora, como eu, que fui comprado a preço de sangue você, vou querer praticar as coisas da lei para me justificar? Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece, e o homem não permanece. E é evidente que pela lei... Ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Deus não quer obra, Deus quer fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, ou seja, por eles viverá debaixo de maldição. Quem está compreendendo?
Cristo nos resgatou da maldição da lei. Temos aí o 13? Põe para mim. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Resgatou ou não resgatou? O que é um resgate? Tirou de lá, foi resgatado. Resgatou da maldição da lei. Fazendo-se ele próprio maldição. Ou seja, ele cumpriu toda a lei, se fez maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele foi até o madeiro por mim e por você. Para que a bênção de Abraão chegasse a quem? Aos gentios em Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Pastor, mas que eu já vi gente dizendo que a lei não acabou, e que a lei não, porque a lei vigora. Mas eu gosto da Bíblia. Nós temos Romanos 10,4. Eu gosto da Bíblia. Põe Romanos 10,4. Porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele... para quem acha que não é, não é. Agora, para quem crê em Jesus, para o judeu que não crê, para eles não é o fim da lei. Mas para quem crê, o fim da lei é Cristo. Está entendendo? Digo, o fim da lei é Cristo. Isto é apaixonante. Acordei de madrugada pensando nisto aqui, amados. Isto aqui é apaixonante. Hoje eu acordei, sentei de manhã e comecei no computador a digitar tudo isto aqui. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É ou não é? Romanos 10, 5-9. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei... Volta que eu não li. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Quer viver da lei, viva. Mas a justiça decorrente da fé... Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Isto é para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá do abismo? Isto é para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca, não é com a boca de ninguém, com a lei de ninguém, não é com a água de ninguém, não é com o batistério de ninguém, se está na Bíblia eu creio, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás? Mas como que os pastores dizem que vai para o inferno? Meu irmão, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Eu acredito na Bíblia. Desculpa, mas eu acredito na Bíblia. Se a Bíblia diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque não depende... Vou te mostrar por quê. Porque não depende do homem. Sabe por quê que nós confessamos? Porque quando você ouve a voz de Deus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a voz de Deus é irresistível. A voz de Deus é irresistível. É irresistível. Porque o homem não consegue resistir. Quantos aqui foram mãe de santo, pai de santo, não foi nada, não acreditava em nada, era ateu, era à toa? Quantos era da macumba? Quantos era da igreja católica? Quantos nasceram em berço cristão, mas nunca quiseram nada com Deus? Quantos viveram dentro da igreja a vida inteira, mas também nunca deu atenção nenhuma? Quantos? Aí tem um dia que você ouve, aí é irresistível, é um momento único na tua vida. É um momento só seu com Deus. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra. Até a fé é dom de Deus que Ele nos dá. E assim a fé vem. Como que a fé vem para que eu creia, pastor? Como que a fé vem para que eu creia e confesse com o meu coração? A fé vem pela pregação. Quando você ouve a palavra de Deus, a palavra de Cristo, é ou não é irresistível? Isso que eu estou te falando, não parece que você já sabia isso a vida toda? A gente tem a sensação de que, no fundo, pastor, eu sabia disso. Mas a primeira vez que eu vi isso aqui, há uns 18, 19 anos atrás, o rapaz que me falou isso foi o Davi. Eu encostei ele num canto de uma parede, disse: você é um herege. Eu ia bater nele, ia dar nele. Sem brincadeira.
Pergunte isso ao pastor Maurício. O pastor Maurício da Igreja Cristo Visto, nós íamos pegar ele de soco, de cotovelada. Ele não sai vivo daqui hoje. Nós vamos pegar ele aqui. Vamos pegar ele de pau aqui hoje dentro da igreja. Você vem falar um negócio desse com o meu livre-arbítrio? Eu quis vir aqui porque eu quis. Eu dei uma chance para Jesus. Eu quero um cara largado na vida, arrebentado, todo estrupiado. Eu dei uma chance para Jesus. Pô, eu sou o cara, hein? Ou será que foi Jesus? O maior abençoa o menor. Não é isso que eu li no ofertório? O maior abençoa o menor. Como é que eu vou dar uma chance? Não, porque ele é um gentleman. Eis que eu estou à porta do teu coração e bato. Mas, amados, isso é para arrependimento. Não tem nada a ver com salvação. Se eu ler um gentleman, eu sempre ouvi isso, Jesus é um gentleman, se você não deixar ele abrir a portinha do coração, meu irmão, se você não deixar, ele arrebenta, porque quando esta palavra vem, a palavra é poderosa, você se curva, você cai, não tem quem não se renda, que não chore, não tem homem, não tem poderoso que não caia no chão de joelho diante da glória de Deus. Você está entendendo? É ou não é? Tem dia que você chega aqui, seu coração está duro, você está com raiva, esta palavra vai tuf. É como uma dinamite, vai explodindo conceitos, vai explodindo a tua vida, você se rende. Louvado seja Deus, porque pela graça sois mediante a, isto não vem de vós, não vem de nós. Está falando de salvação, pela graça, ou seja, pelo amor de Deus, pela misericórdia, sois salvos. Mediante o quê? Mediante a fé. A fé que você recebe quando ouve a palavra. Esta fé não veio de nós, é um dom que Deus nos deu. Tudo procede de Deus. Dá para a igreja entender isto? Está dando para você entender? É dom de Deus. Assim, pois, não depende de quem quer. Não são palavras minhas, amados. Apóstolo Paulo. Assim, pois, não depende. Mas eu quero, não depende de quem quer. Não depende de quem corre. Mas de Deus usar a sua, é a misericórdia de Deus. Misericórdia, na lei não tem misericórdia. Deixa eu te explicar isso. É muito importante saber que a lei não tem misericórdia. A pessoa pode ser a pessoa mais boazinha do mundo. Pastor, olha, a pessoa é boazinha, tem um coração, mas no dia foi brincar, pegou a arma, apontou na cara do outro, deu um tiro. Tá! Só foi uma brincadeirinha. Pois é. Mas olha, eu tenho um currículo, a pessoa é de uma dignidade, é um ser humano. Olha, se não for igual Jesus, é capaz até de ser melhor. Pode ser o que for. Você pode dizer o que achar. A lei não tem clemência. A lei não tinha clemência. Era olho por olho, dente por dente. Faz errado, paga. Mas se arrependeu, não importa, tem que pagar. Tem que pagar o preço da lei. Jesus é misericórdia, é amor. Consegue entender a diferença? Olha, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Ele usou a misericórdia dele comigo e com você. Você é objeto da misericórdia de Deus. Está dando para a igreja entender? Agora, olha o que ele diz lá em Gálatas. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. É o que está acontecendo hoje, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Qual que é o evangelho de Cristo? A graça. Qual que é o evangelho de Moisés? A lei. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O que tem aí é só gente agradando a homem. Tem gente que tem mais medo do pastor do que de Deus. Com todo respeito. O pastor fala, a pessoa coloca a saia no meio das pernas e, não, o pastor falou que não pode usar calça. Não pode por quê? Não, porque é vaidade, porque a mulher... Meu irmão,
A mulher judia até hoje usa a mesma roupa do homem e da mulher igual. A diferença era um cordão naquela época. O homem amarrava o cordão, a mulher não amarrava. Então, sabe, judeu, uma civilização. Por que a mulher lá, pastor, andava com tudo coberto até aqui? Meu irmão, com aquele sol no coco, tinha que tapar tudo, senão queimava o couro. É um costume. A mulher, ela não é aceita, só é para dar filhos, para procriar na sociedade judaica. A mulher não tem voz na sociedade. Você vê aí, passa na televisão até os dias de hoje. Mulher não tem voz, não pode falar, não pode fazer nada. A mulher é humilhada, a mulher está sempre em segundo plano. O que eu li agora há pouco? Não há judeus, não há escravo, não há gentil, todos se tornaram um. Não tem mais isso. Em Cristo não tem mais isso. Não tem um homem maior do que a mulher menor. Deus nos vê como iguais. Então nós temos que começar a compreender as coisas na obra de Deus, porque as pessoas estão com a mente naquilo que qualquer um fala. Muitos pastores não têm conhecimento nenhum. Aliás, muitos pastores falam uma coisa no altar e são outra coisa em casa. Condenam algumas coisas na igreja, mas fazem em casa. Eu conheci muitos assim. Falava mal de televisão, e um dia eu na casa dele eu estou vendo um controle remoto. Mas um controle remoto? Nós vimos subir ao monte aquele dia, eu estava numa consagração, num jejum forte, eu estava ali, e eu vi o controle e disse, onde há fumaça, há fogo. E aí eu olhando, eu fui na estante, aquela estante bonita, e ela tinha um negócio que abria assim, ó. Quando abriu eu vi um demônio. Tinha uma TV de 20 polegadas. Eu disse, o demônio. O pastor tem um demônio em casa. E ele me viu fechando e disse, eu tenho, que é para me manter informado das desgraças do mundo. Eu disse, sei, eu vou ter uma dessa também lá em casa, que é para eu ver as desgraças do mundo também. Então veja como as coisas não vivem. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, a tradição não seria servo de Cristo, amado. Segue adiante. Quando, porém, vi... Olha Paulo repreendendo a Pedro. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os... Paulo repreendeu Pedro na presença de todos. Peraí, você sendo judeu, você vive como gentil, agora quer obrigar o gentil que não tem obrigação nenhuma a viver como judeu? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será. Dá para entender, amados, isso aqui ou não dá? Vamos avançar rapidinho, vamos fazer leitura. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se o caso de que ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Então, pode avançar. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, estou debaixo da tutela de Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, qual a finalidade de Jesus ter morrido? Bobagem. Porque se era só para ficar cumprindo a lei, não precisava Jesus ter morrido. Eu ficava aqui cumprindo a lei e pronto. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. A justiça é da lei? Então Jesus morreu em vão. Com todo respeito, que bobagem. O que Jesus veio fazer aqui? Se a justiça é da lei, se eu tenho que pagar o preço, se eu tenho que guardar o sábado, se eu tenho que vigiliar, se eu tenho que me sacrificar, se eu tenho que passar pelas águas, se eu tenho que fazer... Então Jesus morreu em vão? Se a justiça é mediante a lei, ele morreu em vão. Jesus morreu em vão, igreja? É lógico que não. Isso aí é uma blasfêmia.
Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores. Por que superior? Porque a lei condenava. A graça de Deus edifica e dá herança. O que mais? Os escribas e fariseus trouxeram à presença uma mulher surpreendida em adultério. Olha a lei não tem desculpa. Surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, isto é a lei, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam, se arrepender não, mas, é isso? Se arrepender, perdoa. Não. O que a lei mandava? Apedrejar. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para terem com que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire. Todo mundo passa isso aqui, ninguém explica. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se tiver alguém aí que cumpre a lei de verdade, taca a pedra. Se tem algum aí de vocês que já cumpriu a lei na sua totalidade, taca a pedra. Ninguém cumpria a lei, coisa nenhuma, porque é impossível cumprir a lei. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ele. Ele não tinha pecado, podia tacar pedra. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Olha o que é a graça. É orientação. Vai, não peques mais. Eu te perdoo, mas não faça mais isso. Vai, não pegue. Isso é o que Jesus veio trazer. E a lei? A lei taca a pedra. É o que faz até hoje. Alguém peca na igreja, põe no primeiro banco. Às vezes o pastor é adúltero, mentiroso, rouba a igreja, pega dinheiro da igreja, fala mal dos outros, fala mal da ovelha, xinga a ovelha pelas costas. O pastor é uma desgraça. Aí alguém peca, ele fica sabendo, ele põe no primeiro banco. Fulano está de banco porque pecou. Porque aqui comigo é assim, pecou, está no banco. Ele põe de banco. É a lei. E o que é Jesus? Jesus não expõe o pecado de ninguém. Jesus não fica acusando. Amado, se alguém errou, pecou, meu irmão, vem cá. Você já plantou, você vai colher o que você plantou. Agora, não faça mais isso. Olha, a Bíblia diz isso. Orienta, ensina, explica, mostra o caminho, mostra a verdade. Vai, não peca mais. Por que eu vou expor a pessoa aqui? Aquele que pensa estar de pé, olha para que não caia. Ninguém é maior do que ninguém. Como que eu vou fazer um tribunal na igreja, vou acusar, vou meter o dedo na cara? Fulano, por que fulano? Que é isso? Isso é obra de Deus, isso é obra do diabo. Porque o diabo é que é o acusador. Quem que é o acusador? É o diabo. O ministério de Jesus não é de acusação, não é de condenação, é de perdão. O diabo é que é o acusador. O acusador foi derrotado, não nos envergonha mais, diz a Bíblia. Então, nós temos que entender o que é a lei. Porque a lei não é para nós. E as pessoas estão colocando lei dentro da igreja. Lei. Alguém pecou, alguém errou. Aí vai o pastor presidente na assembleia. Igreja, quem acha que o irmão deve ficar de banco? Um monte de gente com a vida toda torta. Aí levanta a mão. Como se fosse... Quantos dias de banco? 2 meses. Aí fica o irmãozinho, 2 meses sem ceia. 2 meses sem ceia. Ceia é comunhão. Você vai dizer: deixe o pecado e participe da ceia. Não deixe de tomar ceia por causa do pecado. Se arrepende. Isso é o ministério de Jesus. Respondeu-lhe ele: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. O que mais para nós encerrarmos? Acabou? Louvado seja Deus. Tinha mais a dizer, mas vamos ficando por aqui. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos. Quem entendeu, amados? Qualquer dúvida que você tenha, nós estamos aqui para esclarecer, para falar, abrir a Bíblia. Agora, eu não vou te falar do que eu acho, nós vamos abrir a Bíblia. Porque essa história de que, não porque eu penso, eu acho, né, porque
é Bíblia, vamos abrir a Bíblia. A Bíblia contra a Bíblia não há argumentos. A Bíblia explica a Bíblia. Amém? Louvado seja Deus. Vamos agradecer ao Pai. Pai amado e eterno, Deus maravilhoso, que te daremos por tantos benefícios. Hoje nós conhecemos um pouco sobre a lei. Entendemos que na lei não tem perdão. A lei é imparcial. A lei condena e decreta. A lei não absorve. A lei não perdoa. A lei acusa e condena. A lei mata. A lei afasta o homem de ti, porque uma vez que o homem não consegue cumprir a lei, ele se distancia de ti. Bendito o dia, Senhor, em que o Senhor se colocou em nosso lugar. Bendito o dia em que o Senhor se fez maldição em nosso lugar. Bendito o dia em que o Senhor cumpriu a lei em nosso lugar, se fez maldição em nosso lugar e nos acolheu de escravos para filhos. Bendito o dia em que o Senhor passou a fazer morada em nós por teu Espírito. Bendito o dia em que fomos acolhidos por teu amor. Senhor, é certo que muitos ainda vivem debaixo de uma ignorância espiritual. Muitas pessoas estão como cegos, sendo guiados por cegos e cegos guiando cegos. Mas obrigado porque o Senhor já iluminou os nossos olhos. Hoje olhamos para Ti com um olhar de gratidão. Eu não te vejo como um Deus déspota, um Deus mau, um Deus que castiga, um Deus que pesa a mão. Eu te vejo como um Deus que se entregou, que me amou. Um Deus que mesmo depois de tantas pancadas e tanto sofrimento na cruz, estava ali, olhando com clemência, com amor, para aqueles que estavam ao seu lado. Senhor, bendito o dia em que o Senhor nos amou. Bendito o dia em que o Senhor foi nos buscar no lamaçal. Bendito o dia em que ouvimos a Tua palavra e a nossa fé foi ativada por ouvirmos a Tua voz, por sermos Tuas ovelhas, reconhecemos a Tua voz, a voz do bom pastor. Bendito o dia. E estamos hoje aqui para reconhecer que sem Tua graça nada somos. Estamos aqui para reconhecer que sem Tua graça não podemos nada, Jesus. Estamos aqui para Te agradecer por tão grande amor. Sairemos daqui, meu Deus, para valorizar o sacrifício que o Senhor fizeste por nós. Quando o Senhor ali jejuou para que não precisássemos mais nos jejuar. Quando o Senhor foi cuspido para que nós não precisássemos mais ser humilhados. Quando o Senhor se fez pobre para que fôssemos ricos. Bendito o dia em que o Senhor sofreu em nosso lugar. Estamos aqui para reconhecer que o Teu sacrifício não foi em vão. Teu sacrifício não foi em vão. Se a Tua palavra diz, se a Cristo conhecemos segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Se o Senhor disse que não quer mais ser conhecido como Cristo na carne, mas como Cristo que ressuscitou, com a máxima autoridade, o nome que está acima de todo nome. Não faremos, Jesus, aquilo que o Senhor já fez por nós. Pois isto é negligenciar, é negar o que o Senhor fez. A Tua igreja tem negado, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a levar conhecimento ao Teu povo. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus.